habla Policía Monte cuando sea necesario. Que permanezca dentro de su domicilio. De tempos em tempos, a humanidade enfrenta uma grande crise. É normal não lembrarmos disso. Afinal, vivemos em um único tempo, e a memória desse passado não nos é dada, mas conquistada através da história. Poucas coisas nos causam mais medo do que a perda da própria vida ou de pessoas que amamos. E é exatamente aí que as grandes catástrofes mais nos machucam. Vamos recapitular o último século de exemplo, para analisarmos algumas catástrofes produzidas por doenças contagiosas ou pelo próprio homem. Utilizaremos uma escala em que cada ícone representa um total de 10.000 mortos. Em 1914, estourou a Primeira Guerra Mundial, levando à morte de mais de 20 milhões de pessoas, a dissolução de alguns impérios e semeando o motivo para novas guerras. Em 1917, a Revolução Russa dá início a um regime que levaria a vida de 20 a 60 milhões de pessoas, dependendo da fonte histórica. Em 1918, uma pandemia de influenza, conhecida como gripe espanhola, espalhou-se pelo mundo. Estima-se que contaminou mais de 500 milhões de pessoas, causando a morte de 50 milhões delas. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial tem início, responsável pela morte de mais de 60 milhões de pessoas. A penicilina só passou a ser utilizada a partir de 1940. Até lá, a expectativa de vida em cidades desenvolvidas como Londres ou Nova York era de apenas 45 anos. Doenças como pneumonia, tuberculose e sífilis eram extremamente fatais antes do uso de antibióticos. E mesmo com tratamento, elas ainda matam milhões de pessoas todos os anos. Em 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial dá início à Guerra Fria, responsável por dezenas de revoluções como o Vietnã, China e Cuba. Essas revoluções somam mais de 80 milhões de mortos ao redor do mundo. Só na década de 80 que a AIDS foi descoberta. A doença até hoje não tem cura. E estima-se que mais de 40 milhões de pessoas estão atualmente contaminadas. Ela é responsável pela morte de 2,8 milhões de seres humanos todos os anos. Apenas no século XX, também tivemos muitos outros vírus que assustaram a humanidade. Essas informações não servem para olharmos os números e desvalorizarmos a importância de cada vida, ou menosprezarmos os riscos das doenças que as espalham. Pelo contrário, serve para prestarmos mais atenção na hora de enfrentá-las através da nossa infraestrutura social e psicológica. Também serve para outra coisa: lembrarmos que, infelizmente, nenhuma dessas doenças até hoje conseguiu vencer o número de mortes causados pelo próprio ser humano, muito menos pela pobreza. Isso não quer dizer que seja impossível, mas quer dizer que até aqui nos mostramos tão ou mais perigosos que os vírus mais contagiosos e mais letais. E se isso sempre foi assim, faz sentido olhar para o risco das tiranias com a mesma seriedade que olhamos os riscos das doenças. Muitos sacrifícios foram feitos para evitar a proliferação do Covid-19.
A justificativa é sempre a mesma. Impor sanções individuais é o único caminho para frear o prejuízo coletivo. Toda vez que temos um acontecimento como este, temos a oportunidade de uma reflexão ética. Até onde vai o direito de restringir liberdades pelo bem comum? E de quem é esse direito? É comum e talvez eticamente desejável que em alguns momentos nós abramos mão da nossa individualidade em favor do bem de um grupo ou da sociedade. Enfrentar o egoísmo é uma das grandes batalhas do ser humano. Esse enfrentamento, quando feito de forma voluntária, faz nascer o altruísmo e a solidariedade. Abrimos mão de alguma vontade, do dinheiro ou do nosso tempo para ajudar alguém ou um determinado grupo. Também podemos achar que isso não é o bastante. Às vezes nos sentimos tão convictos das nossas posições morais que lutamos para que outras pessoas tomem as mesmas atitudes que nós, seja através de campanhas de conscientização, manifestações ou militância. Mas isso não é tudo. Ainda há um terceiro passo que pode ser dado. Acreditar que a boa vontade alheia não é o bastante para frear o comportamento que recriminamos. Se faz necessário o uso de regras e o uso da força. Vendas por cartéis, preços superfaturados, favorecimento de fornecedores, desvio de material, propina e tratamentos desnecessários. Tudo isso entra no grupo das investigações em curso. A diferença de preços praticados na compra de respiradores para tratar a doença é algo que impressiona. No estado de Minas Gerais, uma compra de 747 respiradores totalizou quase 44 milhões de reais. Cada respirador saiu por 58.800. Mas o mesmo equipamento foi comprado em época parecida por preços completamente diferentes. O estado de São Paulo gastou 550 milhões de reais para comprar 3.000 respiradores. A quantidade é maior, mas nesse caso, cada respirador saiu por aproximadamente o triplo do preço, R$ 183 mil. No Rio de Janeiro, o preço foi mais alto e o problema foi mais grave. Tão logo foi iniciado o processo de compra, uma pequena empresa enquadrada como varejista de produtos alimentícios enviou uma proposta: 56,2 milhões de reais por 300 respiradores, saindo 187 mil cada. A aprovação da contratação saiu poucas horas depois e os aparelhos não foram entregues. O governo do Rio já soma mais de 1 bilhão em gastos sem licitação. Deste total, 836 milhões de reais foram para uma empresa proibida de participar de licitações no município. O fornecedor foi contratado para alugar tendas aos hospitais de campanha. A unidade da tenda está no valor de 4,5 milhões de reais por mês, além de 1 milhão em assessoria e consultoria e 600 mil em limpeza e jardinagem. O aluguel das tendas provisórias durante o prazo previsto saiu mais caro que o Distrito Federal gastou para construir 4 hospitais de campanha. A Bahia pagou 160 mil por cada respirador. O estado do Ceará, 117. O Pará pagou 126 mil, mas nenhum funcionou. Foi o governo de Roraima que escolheu a opção mais cara de todos os estados, 215 mil por unidade, 4 vezes o valor pago por Minas Gerais. Mesmo assim, os respiradores sequer foram entregues. A cidade de Niterói alugou por 58 milhões de reais um hospital que estava à venda por 45 milhões de reais. O estado do Amazonas adquiriu 24 ventiladores por 117 mil cada. O mesmo produto é vendido por revendedores nacionais por 39 mil reais, uma diferença de 316% no preço. O fornecedor dos ventiladores ao estado foi uma loja de vinhos. Eu sempre digo que durante a Segunda Guerra Mundial, o Winston Churchill fazia discursos no parlamento inglês que se manteve funcionando. Muitos desses discursos nós citamos hoje porque foram maravilhosos. Outros eram profundamente chatos. Por quê? Porque o Churchill fazia um relato minucioso de como estava acontecendo o esforço de guerra. O submarino Bismarck saiu da ilha tal a tal horas, foi visto em tal lugar por tais e tais barcos, depois atravessou o estreito em as tal horas, foi atacado por 2 contratorpedeiros e um encoraçado, reagiu dessa forma. Eram narrações chatas, aborridas, diriam os argentinos, da descrição minuciosa do esforço de guerra. Eram descrições maçantes de cada passo da guerra.
Isso era feito para esclarecer ao Congresso, ao parlamento inglês, o que é que estava sendo feito no combate ao nazismo. Agora nós temos um vírus e, portanto, não é preciso que nenhum governante explique em detalhes o que está fazendo. Nós temos que confiar no governante. Nós temos que fechar os olhos e achar que, como ele se reuniu com médicos, o governante vai resolver o problema. Essa é a maior falácia na qual nós poderíamos cair, achar que os governantes vão resolver o problema da Covid se nós os deixarmos quietos para trabalhar. Aliás, é o contrário. Quanto mais quieto para trabalhar em silêncio, escondido das vistas públicas, estiver o político, mais longe nós estamos da solução e mais perto nós estamos da corrupção e de outros problemas que o véu do sigilo ajuda a encobrir. As brechas para o oportunismo não estão presentes apenas em corrupções financeiras, mas também no carreirismo político. Em função da crise, o Senado aprovou que a União repassasse 125 bilhões de reais para os estados e municípios, 60 bilhões em repasses diretos e 65 bilhões através do perdão de dívidas já existentes. O STF afirmou o direito dos governadores e prefeitos decretarem as medidas para o enfrentamento do Covid-19 e também validou a transferência de dívidas dos estados e municípios para a União, permitindo que não fiquem com a conta de suas decisões. Nós não suspendemos a quarentena em São Paulo. Se pudéssemos conhecer todas as opções e ter certeza que caminho tomar para cada resultado desejado, não haveria tantas razões para defendermos a liberdade. Acontece que raramente podemos determinar quem de nós sabe mais. O desenvolvimento de uma sociedade depende do conhecimento e iniciativas dispersas, que é muito maior do que um indivíduo poderia acumular ou uma mente poderia prever. É justamente porque liberdade significa a renúncia de controlar os indivíduos que uma sociedade livre é mais sábia do que o governo poderia ser. As instituições que preservam a liberdade consistem na aceitação de que para resolver problemas, precisamos que todos tenham a possibilidade de resolvê-lo. O importante não é só garantir a liberdade que você gostaria de exercer, mas o tipo de liberdade que alguém pode necessitar para beneficiar a todos. Só poderemos assegurar essa liberdade a uma única pessoa desconhecida se a conferirmos para a população. Desde que a crise do Covid começou, já foi possível perder a conta da quantidade de experimentos sociais propostos pelos governantes. Em menos de 6 meses, assistimos uma remoção quase completa das nossas liberdades, sem fornecermos nenhuma grande resistência. A maior parte das medidas implementadas, além de serem moralmente questionáveis, são juridicamente polêmicas. Na Constituição brasileira não há nenhuma definição específica para um caso de pandemia, mas há o artigo 5º, onde se definem as liberdades entendidas como fundamentais. Para que essas liberdades não sejam atacadas, nem mesmo uma emenda constitucional pode alterá-las. Neste artigo 5º, encontramos que é livre a manifestação de pensamento, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença. Tem 3 principais problemas. Primeiro, esse dinheiro não sai da arrecadação do governo, que existe na proporção do faturamento e rendimento das empresas. A arrecadação se torna cada vez menor e a possibilidade de endividamento também, tomando essa medida possível apenas no curtíssimo prazo. Segunda, o sistema é burocrático, falho, centralizado e impessoal. Entrega renda para muitos brasileiros que não precisam, deixa de entregar para muitos que precisam, deixa muitas pessoas de fora e reduz a renda de muitos outros, tornando difícil ou impossível as condições dignas de existência de suas famílias. E terceira, ele remunera a ausência de produção econômica. O salário desses trabalhadores anteriormente vinha da produção real, que gerava valor e troca voluntária no mercado. Perdemos essa produtividade e geração de valor no caso do auxílio estatal. Pelo menos em 11 estados, vimos cidades aderirem às medidas extremas do lockdown. O lockdown
é uma imposição mais agressiva que a quarentena, pois não determina apenas o isolamento social e a restrição do comércio, mas proíbe o cidadão de sair às ruas, mantendo todos confinados dentro de casa. Além de inconstitucional, a medida não encontra precedente histórico de tamanha intervenção nas liberdades, e sua própria eficiência é amplamente questionada por uma série de estudos científicos. Além dos exemplos práticos de países que enfrentaram a crise sem decretar lockdown e tornaram-se referência de enfrentamento, como Coreia do Sul e Suécia, e outros que fizeram e se arrependeram, como a Alemanha. As medidas também interviram na vida religiosa dos brasileiros. Muitos que veem em Deus o sentido da vida e no destino a manifestação da sua vontade, não puderam mais ir às igrejas. Alguns estados limitaram a lotação das igrejas e decretaram fechamentos, conduzindo à interrupção das liturgias e à ausência de espaços para os fiéis frequentarem. A privacidade também foi violada. O governo de São Paulo estabeleceu metas de isolamento social e começaram a monitorar os cidadãos através dos dados de seus celulares, fornecido pelos oligopólios de comunicação, regulados pela Anatel. 20 dias antes de assinar o acordo, os dados já eram monitorados de forma sigilosa. A crise do Covid-19 é um momento onde o governo deixou de dizer o que era ilegal e passou a dizer as poucas coisas que ainda são permitidas para um cidadão. Todas essas medidas juntas demonstram sem nenhuma sombra de dúvida os recursos ditatoriais que estão nas mãos do Estado. A pergunta que fica é: se o Estado tem todo esse poder na mão e usa quando acha necessário, quem vai impedir de usá-lo outra vez? Por que temer tudo isso? De que risco, afinal, estamos falando? Em última instância, os governantes só possuem o poder de controlar as liberdades do povo porque possuem um monopólio indispensável para esse fim: as armas de fogo. O poder de polícia garante a lei e seu funcionamento, sejam elas justas ou injustas. Mas para que a população obedeça, ela precisa ser informada de quais leis são essas e como segui-las. E é aí que entra o papel das instituições de mídia. A cidade, que como Nova York não dorme nunca, está sonolenta há 2 semanas. E assim vai continuar. A prorrogação da quarentena será feita em São Paulo por mais 15 dias. E ai de quem relaxar. Agora até a polícia pode ser acionada. Nenhuma aglomeração de nenhuma espécie será admitida. O prefeito Bruno Covas falou que haverá fiscalização para proibir comércios não essenciais de estarem funcionando e que os estabelecimentos serão até fechados se não seguirem as normas. Se não houver atendimento aos protocolos, nós vamos ter que sim impor restrições mais severas e não deixaremos de fazer se for necessário para proteger a todos. Eu queria evitar isso, porque medidas mais rígidas significam que as pessoas poderão não apenas receber advertência, multa, mas também voz de prisão. Dória também falou que todos os prefeitos do estado deverão seguir as orientações e que nenhuma aglomeração em nenhuma cidade será tolerada. O governo, estado e prefeitura irão trabalhar juntos de forma alinhada, não só para garantir mais assistência, mas para garantir também o endurecimento das restrições e o devido cumprimento do isolamento social. Nós estamos monitorando isso, inclusive, pelos celulares. A partir da segunda-feira, o governo do estado de São Paulo tomará medidas mais rigorosas e mais duras, inclusive com a penalização de prisão para as pessoas que desobedecerem essa orientação. Não é o momento de viajar, não é o momento de sair, não é o momento de convidar ninguém para vir à sua casa. Eu prefiro acreditar que as pessoas vão ajudar a salvar as suas próprias vidas e as vidas das pessoas que amam, antes que nós tenhamos que confinar essas pessoas dentro de uma prisão. Fiquem em casa. O governador Wilson Witzel endureceu o discurso. Daqui a pouco nós vamos começar a levar para a delegacia. Então eu vou pedir mais uma vez, não saia de casa. É uma ordem. Durante o século XX, a imprensa se consolidou como grande transmissor de informação para o público, seja através dos jornais, rádio ou televisão. Com o crescimento do setor, surgiram os grandes conglomerados, onde dezenas de empresas de comunicação são dirigidas por poucos executivos. Esses conglomerados materializam-se dentro dos lares, fazendo parte do íntimo seio familiar.
Percebendo o grande poder que a comunicação exerce sobre o ser humano, os donos do poder passaram a utilizar a mídia como meio de propaganda de ideias, transmitindo valores e padrões comportamentais para o público cativo. Nos tempos atuais, a grande mídia substituiu culturalmente o poder da igreja, não só reportando os fatos, mas buscando orientar o homem em direção a um mundo idealizado, comunicando o que é verdade e o que é mentira, o certo e o errado, o justo e o injusto, o científico e o anticientífico, o democrático e o antidemocrático, e assim por diante. Tão logo uma hipótese científica é acatada pela mídia, é subscrita pela cultura e pelo Estado, até tornar-se obrigatório por lei. Tamanho poder se tornou uma arma fatal nas mãos de quem pretende reger a sociedade conforme as suas preferências. Esse conflito de interesses se agrava quando percebemos o principal financiador da grande mídia, o próprio governo. Além dos interesses financeiros, a opinião dos jornalistas faz com que determinadas narrativas ganhem destaque na disputa pela grade de notícias. Numa era de polarização, a forma de reportar as notícias são construídas para influenciar a opinião pública através de narrativas que prejudicam adversários e favorecem aliados. E com o enfrentamento do vírus, não foi diferente. O bombardeio diário de notícias deixa a população com medo, e uma sociedade amedrontada é capaz de tudo em troca de segurança. Na segunda década do século XXI, os smartphones se tornaram o principal meio de comunicação, permitindo que uma informação, foto ou vídeo fosse enviado da cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, a Vladivostok, na Rússia, em menos de 3 segundos. A revolução tecnológica se tornou um antagonista ao velho modelo centralizado e burocrático dos grandes veículos. Preocupada com a quebra de sua hegemonia, a grande mídia partiu para o ataque. As próprias plataformas entraram no jogo de cercear a liberdade de expressão. Por pressão, lobby político-financeiro ou fator ideológico, postagens são deletadas do Facebook e do Instagram. Mensagens de WhatsApp são impedidas de ser compartilhadas e vídeos são desmonetizados e deletados do YouTube com pouco ou nenhum esclarecimento. Mas assim como a grande mídia, as plataformas digitais se dizem isentas, sem preferências políticas e ideológicas na disposição do seu conteúdo. Notícias recentes com depoimentos de ex-funcionários colocam em xeque a imparcialidade das plataformas. A revista científica britânica The Lancet publicou hoje o estudo mais amplo realizado até agora sobre o uso da cloroquina e também da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Além de não comprovar a eficácia das drogas no combate à doença, a pesquisa mostrou também que a utilização dos medicamentos pode elevar o risco de morte e o desenvolvimento de arritmia cardíaca entre os pacientes internados. A Organização Mundial da Saúde volta atrás e retoma os testes clínicos com a cloroquina em pacientes internados com Covid-19. Uma reportagem do jornal britânico The Guardian colocou sob suspeita uma das empresas que fundamentaram o estudo sobre a cloroquina, publicado recentemente na revista científica The Lancet. Foi essa pesquisa que levou a Organização Mundial da Saúde a interromper por mais de uma semana os testes feitos com o medicamento. A OMS anunciou o retorno das pesquisas depois que a própria revista resolveu auditar o estudo. As críticas envolvem uma empresa americana, a Surgisphere, que baseou parte dos dados publicados na Lancet. A companhia aparentemente não tem um corpo qualificado de funcionários e nem presença relevante na área da saúde. Um empregado listado como editor de ciência parece ser, na verdade, um escritor de ficção científica. Um outro, que seria executivo de marketing, é, na verdade, modelo e recepcionista de eventos. A resposta é não. Nós não faremos distribuição e nem aplicação generalizada da cloroquina. Por quê? Porque a ciência não recomenda. A ciência não orienta este procedimento. E em São Paulo, nós seguimos o que a ciência determina. O sonho de conquistar o mundo não é uma exclusividade de filmes e obras de ficção. Desde a antiguidade,
Religiões, impérios, governantes e ideologias perseguem esse objetivo. A imponente frase, "o império no qual o sol nunca se põe", já foi atribuída a diferentes civilizações, retratando o sonho de dominar de leste a oeste do planeta Terra. Com o avanço da tecnologia, gradualmente apareceram formas de conectar pessoas de diferentes regiões. Navios, aviões, computadores, internet e celulares derrubaram barreiras que pareciam intransponíveis. O grande afastamento que temos dessas instituições pode nos levar a crer que são organizações científicas, apolíticas e apartidárias. Vamos olhar mais de perto o caso da OMS, tão importante na crise do Covid-19. A instituição que tem determinado as políticas públicas globais é uma instituição política. Seu presidente é escolhido por votação dos 185 países membros da instituição. O último presidente eleito foi Tedros Adhanom. Nos anos 1970, Tedros estudava na Etiópia, quando conheceu seu colega chamado Meles Zenawi, líder da guerrilha armada que tomou o poder no país. Tedros e Zenawi participaram juntos da guerrilha e da cúpula da Frente Revolucionária. Quando derrubaram o regime vigente e pegaram o poder, Zenawi tornou-se governante número 1 do país por mais de 20 anos, até a sua morte em 2012. Durante grande parte desse regime, Tedros foi ministro da Saúde do regime ditatorial etíope. Quando saiu candidato para a presidência da OMS, com uma campanha apoiada e financiada pela União Africana e pela China, gerou revolta no próprio povo. Páginas de petições contra Tedros e um documentário denunciando fracassos de sua gestão foram feitos, o acusando de ditatorial, falsificador de dados e ineficiente. A briga no país é antiga. Em 2005, após a eleição do partido de Zenawi e Tedros ter indícios de fraude, o povo da Etiópia promoveu uma manifestação que resultou na morte de 199 manifestantes. O fato não é isolado. Constantes prisões, torturas e assassinatos são denunciados por institutos e cidadãos etíopes mundo afora. More than food, we need freedom! 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 Meles Zenawi is a dictator! Meles Zenawi is a dictator! Free Eskender Nega and all political prisoners! Okay, thank you. We've heard from you. Até hoje, Tedros não fez nenhum comentário crítico sobre ações repressivas do seu governo e chegou a nomear o ex-ditador do Zimbábue, Robert Mugabe, para o cargo de embaixador da boa vontade da OMS. Como político da Etiópia, era forte aliado do governo chinês, que fez massivos investimentos em infraestrutura no país africano. Quando venceu as eleições na OMS, fez elogios à China na crise do Covid, afirmando que o país estabeleceu um novo padrão para o controle de surtos. It was a record time, but not only that, the pathogen was sequenced and the genome was shared immediately so that other countries can use it. And side by side, you have started serious public health measures, and this is very, very important, and really we're proud that. And the other important element is the political commitment and your personal leadership, which we have been following. Sem mencionar a perseguição feita aos cientistas que descobriram o vírus e denunciaram a demora do governo local em agir. O caso serve para lembrar que as instituições globais são a reprodução da burocracia em escala internacional e uma nova peça no tabuleiro de xadrez dos governantes. O dinheiro, a comunicação e a tecnologia que permitiram a globalização fizeram nascer uma novidade na história humana: os meios para implementar um poder que se estende a todas as nações. Se antes a população temia a tirania somente pela força das armas, hoje podemos viver ditaduras tecnológicas e de opinião que sequer conhecemos.